Recebi uma caixinha que eu não tô conseguindo abrir agora pra responder por ela, mas que a pupila falava sobre ansiedade. Nath, tô muito ansiosa e tal, não sei o que fazer. E assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Já busquei, inclusive, tratamento via remédio. Depois de um tempo parei, porque o objetivo do remédio, né, gente, não é você viver a vida inteira com ele, esse tipo de remédio. A intenção sempre, o melhor final é que você possa ficar sem ele, né? E ele te ajudar no início e depois você conseguir seguir sozinho. Então, às vezes, um bom início é buscar um psicólogo ou um psiquiatra e ver essa questão. Mas tem umas outras coisas uma outra coisa que eu fiz e que eu achei que melhorou muito essa minha questão com a ansiedade, principalmente a ansiedade relacionada à faculdade. Os nossos sistemas de emoções, o nosso cortisol, né, o nosso hormônio do estresse, ele é muito ligado ao ciclo circadiano. O ideal é que você, cedo, quando amanhece, quando clareia, o seu cortisol comece a subir, à noite ele comece a descer. Muitas vezes, quando a gente tem uma rotina de sono, e às vezes até mesmo de alimentação, muito errada, no sentido de em horários... Em primeiro lugar, horários aleatórios. Você acordar em diferentes horários todos os dias. Você comer em diferentes horários todos os dias. Tudo isso vai mudando os nossos hormônios. E isso acaba estressando mais a gente e isso atrapalha na ansiedade. Então, uma primeira coisa que você tem que tentar estabelecer para você é uma rotina. Ter uma rotina diária. Então, eu acordo nesse horário, né, nessa faixa ali de horário. Eu como nesse horário. Eu tenho estudado, não posso assim falar com propriedade aqui porque não estudei o suficiente, mas para algumas pessoas a rotina do café da manhã ajuda na questão do cortisol. Eu tenho tentado colocar café da manhã em alguns dias para ver como que eu reajo a isso também, porque no geral eu faço jejum, geralmente eu vou ter fome à tarde. Então, eu tentei, tanto que minha sogra estava aqui, quem estava aqui vai lembrar, que eu estava tentando tomar café da manhã todos os dias. E realmente, gente, naqueles dias eu melhorei bastante. Lógico que isso varia de cada pessoa. E eu também você tem que cuidar com o que você vai pôr também no café da manhã, né? Tem que ser proteína, gordura boa. Não pode se encher de carboidrato, porque senão você vai ficar, em vez de alerta, vai ficar deprimido. Isso seria uma rotina mais de forma geral, né? Mas aí tem outra questão coisas que te ajudam. Se você tem uma rotina e você se esforça bastante para cumpri-la, você gera menos estresse pro seu corpo, né? Primeiro que se você sabe como que vai ser o seu dia de amanhã, isso gera menos estresse, não é imprevisível. Então, se você, por exemplo, tem que acordar mais cedo para revisar um conteúdo que você vai ter na aula de tarde e você não acorda, você fala, vou ficar dormindo mais tempo, resolve, ficou dormindo, perdeu a hora, enfim. Aí depois você vai se sentir culpado, porque você precisava ter acordado e você não acordou, você precisava ter revisado e você não revisou. E aí você vai gerando mais estresse, você vai gerando mais ansiedade. Porque aquilo vai te consumindo, você fala, não consegui fazer isso, daí você já fica estressado, vai virando uma bola de neve. Quanto menos rotina você tem, mais estresse você vai tendo. Posso dar exemplo até esse negócio de rotina com um cachorro. A Luna, da meio-dia, a Luna está me pedindo o almoço dela, porque ela sabe que é aquele horário que ela tem que comer. Se eu não dou a comida dela naquele momento, se eu tô estudando e falo, Luna, só mais um pouquinho, ela fica pulando em mim, ela fica estressada. E ela às vezes passa o resto do dia estressada, porque ela tem a rotina dela. Criança, vocês já viram como que criança faz? A criança tá acostumada a dormir 8 horas. Se 8 horas você tá numa festa com ela, ela começa a chorar, começa a achar ruim, ficar birrenta, entre aspas. Não, ela tá no horário dela que ela deveria estar dormindo, ela tem uma rotina, né? Então, desde pequeno, na verdade, o nosso corpo é preparado para ter uma rotina, principalmente a rotina em relação à luz, né? Que a gente, obviamente, hoje em dia não obedece, mas a gente podia melhorar e muito. Então, mesmo crianças têm rotinas de horário de comer, né? Fome, o horário de dormir. De amigas mamães agora, e elas falam, se no dia eu não consigo cumprir a rotina do meu filho, ele fica muito estressado, ele dorme mal, no outro dia ele tá ruim. Então a criança sabe disso, o corpo na verdade sabe disso, né? Que você precisa de uma rotina, você precisa seguir ali um padrão, porque vai ser menos estressante. A ansiedade ela pode ser explicada por fatores psicológicos, fisiológicos, e aí algumas outras coisas interferem na sua ansiedade. E você tem que tentar evitá-las. E eu falo, é uma pessoa ansiosa falando pra vocês, porque eu já sofri muito com isso. E quando você tem uma rotina, né? Agora pensando em faculdade de estudos. Vamos voltar ao exemplo de você não acordou no horário certo. Hoje eu tinha parcialito de manhã. E eu queria acordar mais cedo, e eu acordei mais cedo pra revisar antes do meu parcialito. Por quê?
porque eu tava com vontade de acordar às 6 horas da manhã? Não. Mas porque eu sei que se eu for bem nesse parcialito, por mais que seja ruim ali, os primeiros 5 minutos depois você acorda um saco, aí você tá morrendo de sono e tal. Mas se eu for bem nesse parcialito, eu sei que a sensação boa que vai me gerar vai me dar mais gás pra estudar o resto da semana. Tenho certeza que você já esteve nos dois lados da moeda. Então, se você vai pra um parcialito desse, né, pra uma provinha na faculdade, e você vai mal, porra, na maioria das vezes, a maioria de nós, humanos que somos, vão falar, que merda, cara, eu não sirvo pra essa bosta. Sabe, eu fui mal, aí que saco, você vai às vezes voltar pra casa e querer dormir, porque, poxa, sabe, dá uma sensação ruim. É ruim você não saber responder, às vezes você se sente até envergonhado diante do teu professor. É uma sensação ruim que você carrega depois. Agora, se você foi bem, você fala, cara, que massa, sabe? Eu vi aquelas questões, eu sabia responder aquilo. Te gera uma sensação boa. Aí, pro próximo parcelito que você vai fazer, vai acordar às 6 horas da manhã e vai falar, vou dar mais uma revisada porque eu quero sentir isso. Você acaba até mesmo viciando nessa sensação boa. E tu fala, caramba, tá dando certo, tô conseguindo. Isso vai gerando menos estresse, vai ficando menos ansioso, você vai ficando mais tranquilo em relação até a seus estudos. A gente fala, Nath, eu chego na prova, né, uma prova oral, eu fico super ansioso, eu fico super nervoso, porque não sei o quê. Sabe o que muitas vezes tá faltando ali? Não é só a ansiedade por você ser avaliado. Às vezes é porque faltou a sua rotina de estudo. Falta da rotina de estudo, né? Te faz ficar mais ansioso, porque no fundo você sabe que você falhou em algum momento ali. E aí, nessa prova, eles podem te pegar nessa falha. Tanto que na minha primeira prova, gente, na segunda também, eu estudei tanto, mas tanto, que eu falei aqui pra vocês. Eu fui extremamente tranquilo com a prova. Eu falei assim, cara, eu estudei demais. Eu cumpri realmente com os meus objetivos, eu cumpri com a minha rotina de estudos. Isso me gerou menos estresse na hora de fazer a prova. E eu demonstrei essa tranquilidade pro professor. Isso veio de forma positiva pra minha nota. Obviamente que existem pessoas com TDAH, com outros problemas de atenção, outros problemas de aprendizado, e isso deve ser trabalhado junto com profissionais especializados nisso. Mas mesmo essas pessoas precisam dessa rotina de estudos, porque se você foge dela, isso vai gerar mais problemas, isso vai gerar mais ansiedade. E agora eu posso até falar uma coisa negativa de mim. Eu tenho a matéria de APS. Eu não estou estudando APS tanto quanto estou estudando as outras matérias. Adivinha a única matéria para a qual estou ansiosa para a prova? APS. Já me comprometi, coloquei no meu cronograma. Esse final de semana desafogarei essa matéria, porque essa sensação de ansiedade para uma prova, porque eu sei que não cumpri com a rotina que eu deveria com ela, é o que está me gerando ansiedade. A partir do momento que eu desafogar ela, com certeza estarei mais tranquila. Ok, então a ansiedade tem fatores fisiológicos e psicológicos. Esse é um caso clássico de fator psicológico. Se eu não estudo, se eu não faço, não cumpro com a minha rotina, com meus estudos, o que ele faz? O que acontece comigo? Gera ansiedade. Mas é óbvio, eu sei que eu não cumpri. No fundo você sabe que você não cumpriu. E aí você tá sentindo angústia. Porque te dá angústia. Porra, posso ir lá e reprovar. Que merda, cara, reprovar isso. É um saco. Aí vai te gerando uma sensação ruim. E se você permite que essa sensação ruim continue, quando você vê, virou aquela bola de neve que eu falei. Então você tem que, ainda dá tempo de você fazer algo diferente. E a gente tá na faculdade, somos todos adultos, temos que ter essa responsabilidade de analisar às vezes com frieza, ter um pouquinho menos de pena da gente, porque às vezes a gente cai num ciclo de sentir dó de si mesmo e não consegue fazer nada pra mudar isso. E a maioria das coisas tá na nossa mão. Ou seja, a falta de comprometimento, a falta de uma rotina gera ansiedade. A falta de responsabilidade te faz ficar mais ansioso. Eu não posso pegar você e obrigar você a entrar numa rotina, fazer seu cronograma. Você vai poder fazer isso por você mesmo. E a partir do momento que você fizer e você cumprir, você sentir essa sensação boa de que você conseguiu, o negócio vai andar. Mostrei hoje a minha alimentação. Ovo e uma grande variedade ali de salada, né? Folhas e tal. Se eu tivesse comido algo pesado, principalmente muito carboidrato, cara, eu estaria com a minha energia lá no meu pé. Porque carboidrato dá esse efeito rebote. Então, cuidar da sua alimentação nesse período é fundamental. Escolher os alimentos, escolhe boas gorduras, proteína, diminui a quantidade de carboidrato.
Geralmente, as pessoas melhoram, porque o carboidrato tira um pouco da atenção, do foco, da tua energia. Por mais louco que seja, eu sei que alguns aprendem bioquímica, que carboidrato é o que dá energia. A gente consegue energia da gordura também. E ela te dá menos efeito rebote. Então, cuidar da alimentação nesse momento. Álcool, já falei pra vocês naquele post, vou até depois por aqui. Álcool atrapalha na sua memória, atrapalha na sua disposição. Esse é um momento que às vezes você tem que evitar.